Ao vivo com a gente, o médico clínico geral e geriatra Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. E há muita queixa realmente disso, né? Ah, a pressão está incontrolável, por mais que eu tome remédio, não dá certo. O que é que pode estar por trás disso, hein, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo espaço novamente. Um tema muito importante, porque é pouco falado, e esse problema, essa patologia, é subdiagnosticada, né? Aí fica a autocrítica, né? A gente na medicina precisa diagnosticar mais, porque uma patologia que acomete, por definição, muito mais frequentemente pacientes jovens, em torno de 40 anos, mas que o geriatra está começando a receber esses pacientes de 50 ou mais, que têm essa hipertensão que nunca foi bem controlada, e quando a gente vai avaliar, o que tem ali é uma hiperprodução pelas glândulas hormonais suprarrenais, que ficam em cima dos rins, né, as adrenais, de um hormônio chamado aldosterona. Então o paciente é portador do hiperaldosteronismo. E o hiperaldosteronismo faz com que a pressão suba e há uma dificuldade muito grande de controlar. Está muito associada à síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono. E há uma série de complicações, principalmente cardíacas e cerebrais. E tem como controlar? Como é que se cuida dessa história, desse problema, doutor? É ir direto na causa, tá? Então esse paciente, ele vai submeter a um tratamento endocrinológico, né? E pode ser, como na maioria das vezes, cirúrgico, porque o que há ali na suprarrenal, para que fique mais claro para o nosso telespectador, é um nódulo, né? Um adenoma. Benigno? Benigno, mas que causa uma série de problemas pela hipersecreção desse hormônio aldosterona. Ele diminui o potássio, ele altera, em parte, o sódio, ele aumenta muito a pressão e ele tem uma ação deletéria, prejudicial direta na musculatura cardíaca. Insuficiência cardíaca, aumento do tamanho do coração, fibrose na musculatura cardíaca. Quando eu devo procurar um médico para tentar resolver esse problema? Doenças de base, doenças que trazem várias complicações e que acometem a maioria da população, como hipertensão e diabetes, precisam ser muito bem tratadas. Muito bem tratadas por aquele profissional médico que está acompanhando o paciente e pelo próprio paciente. Porque são situações que se associam a outras e que trazem uma série de complicações. Veja que nós estamos falando de uma patologia que há um tempo atrás era considerada rara, e não é tão rara assim. Boa parte, em torno até, na literatura, encontrei até 30% dos pacientes que têm uma hipertensão de difícil controle, principalmente associada a distúrbio do sono, síndrome da apneia e hipopneia do sono, chega a 30% a 40% dos pacientes têm um adenoma de suprarrenal que fabrica uma quantidade grande de aldosterona, o hiperaldosteronismo. Se a gente não cuida, o que é que pode acontecer? Insuficiência cardíaca, infarto, né, AVC, certo? E principalmente AVC em idade muito jovem, em torno de 40 anos. Quem tiver um caso na família de jovem hipertenso que teve um AVC em torno dos 40 anos, precisa fazer a triagem do hiperaldosteronismo, seja pelo cardiologista, seja pelo seu endócrino, seja pelo seu geriatra, seja pelo seu clínico. Então nós do lado de cá precisamos estar atentos a essas patologias e enfrentamos um problema, peço licença aqui para fazer esse comentário paralelo, porque cada vez mais, por circunstâncias que os gestores do plano de saúde sabem e a classe médica sabe, temos que atender cada vez mais rapidamente os nossos pacientes. Em contrapartida, a medicina avança e nós temos muito o que fazer de bom para os nossos pacientes e cada vez o nosso tempo de consulta precisa ser, por várias circunstâncias, cada vez mais estreito. Nós vivemos um dilema nesse sentido. Doutor, homens e mulheres têm esse problema em igualdade ou tem um gênero que sobressaia? As mulheres, numa proporção muito desigual, mais frequentemente são acometidas pelo adenoma de suprarrenal, fabricante de muita aldosterona, né? Então o segredo é buscar ajuda o mais rápido possível, não subestimar essas doenças de base, como o senhor falou, diabetes, pressão alta, para que não se complique e a gente depois não tenha como reverter e ainda ficar alguma sequela, né? Exatamente. E o exemplo maior aqui é da hipertensão mal controlada. Doutor, hoje é um dia especial, ele falava, gente, antes de entrar no ar, Douglas, eu estou fazendo praticamente 6 anos com vocês no Balanço Geral Alagoas. Eu já estou aqui há praticamente 3, então, em nome de todos nós aqui do Balanço Geral Alagoas, parabéns e muito obrigado pela contribuição ao longo desses 6 anos aqui
para todos nós, né, telespectadores e aqui da TV Pajuçara. É motivo de realização profissional, né? Porque é um trabalho de utilidade pública, voluntário, e que rapidamente chegamos a 6 anos. Então, se foi tão rápido, é porque foi muito bom. Parabéns, doutor, e muito obrigado, tá? Eu que agradeço mais uma vez, um abraço carinhoso a todos. Doutor Alexandre Brito, médico, clínico geral e geriatra aqui, 6 anos já no Palácio Geral Alagoas.